Ele fala pra gente, o foco da organização minimalista é o descarte? Com certeza. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o cliente é realmente o descarte. Porque a gente entra na casa do cliente e quando ele contrata a gente focado nessa vida minimalista, é exatamente para a gente poder fazer esse filtro com o cliente. Ele tem que desapegar daquilo que realmente não é importante para ele. Então, assim, a gente pega peça por peça, é basicamente um método de pegar peça por peça com o cliente, ele não faz isso sozinho, a gente está sempre acompanhando o cliente, ele não consegue fazer isso sozinho, porque ele lida com muitas emoções, cada peça, cada coisa que ele tem contato dele. Então, você tem que ter uma empatia com o cliente e ver no olhar dele, quando ele pega aquela peça, realmente se ele quer aquela peça ou se ele não quer, às vezes ele só quer a sua resposta, sabe? Tipo assim, ele pega aquela peça e fala, não sei... Aí você já viu que ele tá olhando pra você, tipo, me fala que não é pra eu ficar com ela. Então você vai fazendo daquele jeito e tal, e aí quando vê ele vai desapegando e ele vai sentindo aquela libertação. Então a primeira coisa que a gente faz mesmo, e é primordial, é fazer o descarte. Esse é o foco do minimalismo. E isso passa um pouco pela definição de estilo do cliente, eu imagino. Totalmente. Tanto que a gente tem um direcionamento, né? Isso. A gente até oferece, né? A gente faz parceria, eu tenho um projeto com uma personal stylist, até para poder ajudar no cliente que não sabe definir o próprio estilo, né? Às vezes uma mãe, por exemplo, que já foi uma executiva, teve um bebê e hoje é musa fitness e ela não sabe, se perdeu no estilo dela. Então a gente tem que ajudar ela a encontrar o estilo dela para poder saber o que ela vai ter dentro do guarda-roupa, dentro da casa dela. Basicamente isso. Ah, tá ótimo. Bem interessante. Carol, e conta pra gente. Em qual ponto da sua carreira você percebeu que precisava ampliar o seu negócio? E quais decisões fundamentais você tomou nesse momento? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui. Quando eu comecei, eu acredito como muita gente aqui, eu comecei sozinha. É um trabalho que a gente sabe que principalmente a gente tem que saber fazer sozinha. Mas eu comecei a ter diversos trabalhos, ter mais clientes. E um ponto que me chamou muita atenção foi uma vez que eu fui numa empresa, na verdade numa grande construtora, que eu atendia o dono dessa construtora, e fui apresentar um projeto para que ele me ajudasse a vender o meu trabalho junto na venda do apartamento, um projeto bem bacana. E ele falou que gostava muito do meu trabalho. E nesse dia, numa reunião com ele, ele falou: Carol, eu gosto muito do seu trabalho. Eu já te indiquei 4 clientes. Você não tem agenda para ele. Primeiro, se estrutura, cresça. Aí você vem aqui e a gente conversa de novo. E foi o que eu fiz. Claro que não é da noite para o dia. Isso é uma coisa que a gente fala muito importante. Claro que não é todo mundo que gosta e que tem a necessidade de trabalhar em equipe. Mas o meu ponto foi aquele. Porque eu estava buscando aquilo. Então eu fui atrás de encontrar pessoas que entendessem e que tinham o mesmo olhar da profissão como eu. A equipe demora muito para ser formada, né? A gente sabe quem trabalha aqui com uma pessoa. Então, aos poucos a gente foi conhecendo pessoas especiais, que têm um olhar muito parecido, que amam a profissão e que é muito unida e que gosta de entregar o melhor possível para o cliente. Eu peguei um pouquinho dessa palestra que teve agora, e isso é uma coisa que eu falo muito, que eu faço. Eu vendo uma experiência para o meu cliente. Quem já assistiu alguma palestra minha, eu gosto de falar muito isso. A gente vende uma experiência. E quando eu fui encontrando a minha equipe, foi isso. Hoje em dia a gente tem uma equipe maravilhosa, uma equipe grande, que a gente não conseguiria fazer nada do que a gente faz sozinha. Uma parte está ali, uma pequena parte, uma equipe linda. E foi isso, foi nesse ponto, foi esse estalo. Foi uma pessoa de fora que me apontou e eu senti essa necessidade. Não é um caminho fácil, né, Carol? É de muito trabalho, é um caminho árduo. Não só para quem está começando. É muito importante ouvir isso de você, que é uma personal de muito sucesso, com muita experiência, falar que não é fácil. Cada caminho, cada percurso tem ali seus desafios. Sim, e tudo tem o seu tempo. Se a gente quiser fazer tudo de uma vez e logo de cara, não dá certo. Espera que tenha o tempo certo para cada coisa. E cada um vai se identificar com a sua necessidade. Tem gente que eu conheço e que trabalha muito bem sozinha e tem muito sucesso. Obrigada. Marcou. O que fazer quando o cliente não consegue manter
O sistema de organização que você ensinou, que você aplicou na residência ou na empresa? Por um lado, a gente fica bem feliz, né? Porque a gente vai voltar. É ótimo. Mas também é muito bom quando ele aprende e consegue essa autonomia, né? Eu acho que é fundamental terminar o trabalho, chamar a pessoa, né? E aí falar, vai dar conta? O que é que ficou? O que é que não ficou? É importante perceber se a pessoa conseguiu dar esse pulo. Muitos dos meus clientes conseguiram. Não fica do jeitinho como a gente deixa, como a gente entrega com aquela excelência, mas a pessoa consegue manter e levar adiante a organização. O objetivo é esse, né? Que o cliente consiga andar sozinho. Sim, às vezes a estética não é o mais importante. Não é o mais importante. É a funcionalidade. Exato, é a funcionalidade, é a prática, é uma dinâmica de um guarda-roupa que funcione, uma casa que tenha uma rotina que seja boa para todo mundo, que otimize tempo. Tudo isso que a gente sabe que é importante no nosso desempenho. Né? Deixar como finalzinho ali do projeto. Tá certo. Lili, fala pra gente. Como lidar com um cliente que tem um volume muito grande de peças e não quer desapegar e não vai haver nenhuma modificação no armário para que aquele trabalho fique satisfatório, que funcione, realmente fique funcional, como nós falamos aqui, que é o objetivo. Como lidar? Olha, primeiro, como eu tenho meu nicho muito bem definido, que é o minimalismo, e eu bato muito nessa tecla do desapego, quando as pessoas me contratam, elas já sabem que a primeira fase vai rolar um desapego. Então, isso, assim, 99% dos meus clientes me chamam sabendo que vai ter essa primeira etapa. E me chamam para isso, porque não dão conta de fazer sozinhos mesmo. Mas acontece, às vezes, da gente chegar e o cliente não ter facilidade de desapegar, mesmo ele querendo que você vá lá para poder ajudá-lo nisso. E eu criei uma metodologia minha, assim, de acordo com o que eu fui trabalhando. Eu tive um insight, assim, vou dar até uma dica, assim, de chamar o descarte de uma forma mais fofa. Não sei, se identifique com alguma coisa, ao invés de você falar com o cliente, vamos desapegar, vamos fazer um descarte, isso causa uma dor no cliente, sabe? Parece que ele está tirando uma parte dele, está desapegando, está jogando aquilo fora. Então, faça com que ele se sinta mais confortável, sabe? De tirar aquela peça e deixar ali para ele pensar. E toda vez que ele fala ali, eu vou deixar para pensar, vamos deixar, depois a gente conversa sobre isso aqui, também na dúvida. No final, ele nunca pega. Ele não pega aquela peça de novo para rever, entende? Ele já desapegou, ele só estava precisando do primeiro empurrão. Depois que ele sentiu que ele está ali, e se ele quiser de volta, ele vai pegar, no final ele não quer de volta. Ele desapega, ele nem quer ver aquela pilha. Ele fala, não quero, tal, não, isso aqui eu não quero nem rever, já pode ir embora. Então... Sente até mais leve. Muito mais leve. Muito obrigada. Carol, e quando você finaliza seus projetos, o cliente está com aquele olho brilhando assim, né, de encantamento, com esse feedback aí, o que você julga mais relevante que você tira ali a cereja do bolo da sua finalização de projeto? Quando eu finalizo um projeto, o que a gente ouve muito do cliente, ou melhor, o que mais ouve é: como você deixou minha vida mais fácil? Como foi bom ter você e sua equipe aqui comigo? Eu sinto minha casa mais leve. Eu não sinto vocês, eu sinto vocês no lado bom, mas vocês não atrapalham. A gente só escuta esse tipo de resposta, de troca. É engraçado que eu acredito que muita gente que esteja aqui está pensando: ué, mas o cliente não fala, nossa, que dobra maravilhosa, que acabamento maravilhoso. Não, um ou outro até pontua, mas o todo é muito maior, né? Aquela parte estética, ela aparece muito bem na foto, mas a organização enorme que está por trás de tudo aquilo, que é o que realmente importou e mudou a vida da pessoa. A gente pode falar isso, né? Quem trabalha com isso, acredito que a maioria aqui sabe, nós mudamos vidas. Então é isso que a gente escuta. Quando acaba uma casa, minha casa está mais leve, eu tenho mais tempo para mim, eu encontro as minhas coisas. Então é esse tipo de resposta e de retorno do nosso cliente. É muito gratificante, né? Isso é uma característica da nossa profissão. A gente faz por paixão e no final é muito gratificante.
E até um parêntese, as pessoas quando nos indicam, também pontuam isso. A indicação vem dessa parte. Eles mudaram nossa vida, eles melhoraram nossa casa, deixaram mais funcional. Parabéns pra gente, né? Margot, você falou aí bem empolgada sobre a manutenção. Conta pra gente como que você vende essa manutenção. Assim, são clientes que eu tenho há muito tempo, né? Alguns eu já tenho... Eu tenho uma cliente que tem 6 anos, eu tenho 10 de profissão, completando 10. Então, é uma coisa que veio caminhando mesmo. Não que a pessoa não mantenha, mas é o que eu falei. Acho que eles têm esse gostinho também por sentir de novo essa sensação tão boa, essa experiência mesmo, essa vivência de falar, nossa, que leveza, porque é bem isso que fica. Nossa, minha casa tá leve, aqui tá mais claro, esse ambiente parece que ficou maior. Tirei um negócio das minhas costas. É muito legal esse feedback. Eu acho que a manutenção vem daí. Não que eu vá todo mês, tá, gente? Porque não é assim. Às vezes a pessoa me chama uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Mas eles voltam. E eles querem viver essa experiência de novo. Dessa satisfação, sabe? De rever essa casa. É a mesma casa, mas com essa atmosfera diferente. E que a gente proporciona. Eles não percebem mesmo a equipe dentro da casa. É muito legal isso. Esse feedback eu também já tive. Nossa, você está aqui com tanta gente, mas nem parece. Essa é a questão ética que é muito importante. Sim. Ressaltar. Né? A maneira, a postura na casa do cliente. Sim, se fazer gente. Invisível ali naquele momento. Se fazer invisível, né? Roupa, perfume, postura, conversa, celular. Todo esse, né, esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, porque a gente está entrando para mim, a casa é sagrada. Você está entrando num ambiente sagrado. Você foi convidado a estar lá. Então, você tem que saber se colocar, né? Tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Lili, lá na nossa conversa de bastidor, você comentou comigo como que você faz a venda da manutenção. Um período. Conta pra gente. Exato. A venda da manutenção, ela não é feita exatamente pelo fato das dobras. Porque eu quero que meu cliente seja autônomo. Eu dou o gabarito, eu ensino, eu faço ele filmar. Então, eu ensino mesmo como ele vai fazer para manter e faz da melhor forma possível, seja usando colmeia ou o que for, para poder facilitar. O que eu dou de manutenção é para quem quer ter uma vida minimalista e você não consegue isso do dia para a noite. Então, você tem que ter um acompanhamento. A gente tende a comprar mais coisas. Com decorrência do tempo, a moda muda, né? E não tem problema nenhum em comprar. O minimalismo não é viver debaixo da ponte, é você se conhecer, é autoconhecimento, saber comprar com consciência. Você pode ter vaidade, você pode ter vários sapatos, como a gente estava conversando. Só não vale ter 3 sapatos rosas, sendo que você usa uma vez por ano um sapato rosa, não faz sentido. Então, para a gente poder exercitar isso, é um exercício, precisa de um acompanhamento de um profissional do minimalismo para poder ajudar o cliente a sair, né, desse acúmulo, dessa compra compulsiva. Então, é isso que a gente faz. Essa manutenção acaba sendo um pouco de dobras, de realocar as coisas, porque às vezes muda também a rotina do cliente e tudo, a gente faz um remanejo. Mas principalmente para poder ele ter a consciência do que ele comprou durante esses 6 meses, o que talvez ele não tenha usado. Eu costumo fazer nessas mudanças de estação. Porque aí o cliente tem consciência do que ele usou naquela estação passada, o que ele não gostou mais, está fora de moda, a gente consegue ir reciclando. E com isso eu ofereço de 6 em 6 meses, quando eu já fiz, né, o projeto de organização, eu ofereço um desconto, né, para poder o cliente fidelizar o cliente a fim de que ele consiga e tenha interesse em manter essa vida minimalista que ele procurou desde o início, né, incentivá-lo assim de alguma forma. Claro. Interessante. Tem uma dúvida bem recorrente. Essas perguntas nós recebemos pelas redes sociais, em pesquisas. Como nós somos muitas aqui, seria difícil abrir para o público, porque nosso tempo é bem curto. E uma dúvida recorrente é em relação ao orçamento do projeto. Não de precificação, tá, gente? Mas de número de horas realmente, ou de dias que você vai passar em determinado projeto. Levando em conta a experiência da Carol, eu gostaria que ela desse algumas dicas para a gente de como fazer essa proposta mais assertiva. Eu acho que tudo começa quando a gente decidiu fazer essa profissão. Porque uma coisa que é muito importante para você saber fazer o seu orçamento, primeiro é ter feito o laboratório. O laboratório não é
trabalhar com alguém, não é... Não, laboratório é você, com aquelas pessoas que você determinou, né, que você vai treinar, e é no laboratório que você vai colocar o seu cronômetro e saber quanto tempo você leva para dobrar X camisetas, para você organizar um varão, para você entender a necessidade daquele espaço. Então, eu acho que toda essa questão de orçamento começa lá atrás, para não ter o erro. A outra questão muito importante é a visita técnica, tá? Porque na visita técnica que também você vai ter todas as observações do que o cliente tem, do que não tem, fazer aquelas perguntas importantes, tá? Uma coisa que está acontecendo muito, porque eu tenho que falar, não adianta, porque muita gente sabe a questão que eu, Carol, hoje em dia passo orçamento por fotos. Isso eu já falei várias vezes, então não tem como eu falar que eu não faça. Aconselho? Não. Por quê? Porque é muito fácil errar. E você perde muita informação na foto. A primeira informação, que é a mais importante, é essa que a gente está tendo aqui. O olho no olho. É conhecer a pessoa que você vai trabalhar. Porque ali você conhece a casa dela e as necessidades dela. Às vezes você não fez uma pergunta, mas você observou essa pessoa na visita técnica. Você já pegou realmente qual é o problema dela. E é ali que você vai começar o seu trabalho e você vai saber o seu tempo. Outra coisa importante, na visita você nota a rotina da casa. Se aquela casa tem um espaço adequado para você fazer a sua organização. Se é uma casa com um espaço menor, com muita coisa, que os horários são muito quebrados, concorda que a gente tem que pensar mais no prazo e fazer essa proposta mais detalhada? Então, eu acho que começa lá atrás, para não ter muito essa questão do erro do projeto. E é na visita que vai ter essa parte determinante. Você falou tudo, eu me lembrei de uma experiência. Eu fui assertiva, achei que eu tinha arrebentado lá no tempo de projeto, e eu me deparei com a esposa do cliente que só levantava às 10 da manhã. E eu estava organizando o closet deles. Então, não tem, fica até chato, né? Você alterar um contrato em função de uma rotina que, na verdade, passou despercebida para mim, de alguma maneira. Sim, são esses detalhes que fazem muita diferença. Quando a gente fala da visita, é observar a casa. Tudo isso influencia no projeto. A gente vai muito focada, eu acredito que principalmente quem está começando vai muito focada. Eu vim organizar esse armário, preciso olhar as roupas dela, abrir as gavetas, ver a quantidade. Olha em volta, tá? Em volta tem muito mais informação. Quer ver uma informação boba? Se a cliente conversa bastante. Se a cliente gosta... Ó, tá todo mundo. Ali você já tem que computar esse tempo. Lógico, não é que você vai ficar sentada com ela conversando, não é o momento. Mas já é um tipo de cliente que vai te tomar um pouco mais de tempo. Então você precisa estar preparado. São muitos detalhes para que a gente não tenha problema no final. Pode ser que erre um pouco. Gente, claro, 1 hora, 2 horas, acontece. Ou às vezes já aconteceu comigo de erro de dia de projeto. Claro, e vai continuar acontecendo. Mas com a visita, a chance de errar, um laboratório bem feito, que é você se conhecer e fazer uma visita técnica bem feita, a chance de você errar é muito menor. Ótimo. Dicas valiosas aí. Vamos encerrando por aqui. Só ia falar uma coisinha da visita técnica. No começo, se for importante, façam, né, por escrito também, né? Vá anotando, né? Porque às vezes a gente também vai na visita e fica só na sensibilidade. Mas para quem está sem prática, às vezes é legal ir fazendo um questionário com percepções de vocês até, né? Pensando na própria vida, né? Com filho, cachorro, com tudo isso que a Carol colocou, que é super importante. Eu até mesmo. faço isso, inclusive. Eu tenho uma planilhazinha já com umas perguntinhas que a gente já faz umas anotaçõezinhas e tudo que é bom para não se perder. As fotos do antes também, em casa, a gente vai com calma olhando e refletindo aquilo ali, com a temporização que a Carol falou, acho que vai ser difícil errar. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Eu sei que são muitas dúvidas que ainda ficam. A gente também. Mas o nosso tempo é curto. Quero agradecer demais a presença de vocês. Desculpas pelo atraso. É um prazer estar aqui representando Minas Gerais. Obrigada também a todo mundo, obrigada a todos vocês que esperaram, que estão aqui. Está sendo um prazer mais uma vez. Infelizmente o nosso tempo foi curto, mas foi um prazer. É sempre bom estar aqui todo ano e ver esse crescimento. Eu agradeço, gente. Obrigada a todo mundo. Gente. Se precisar
precisar de mim, pode me achar lá no Minimalismo, que a gente conversa. Tô por aí. Eu também. Obrigada pela presença de todos. Agradeço também de estar aqui nesse painel maravilhoso. As amigas maravilhosas de profissão. E o que vocês precisarem também, quiserem conversar, Instagram, WhatsApp, a gente está aí à disposição. Boa noite.